Na paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Aqui é o pastor Ed Wilson, da Igreja Mais em Vista Alegre, São Gonçalo. E nós queremos dar continuidade à nossa mensagem de toda quarta-feira, falando sobre o socorro do Senhor presente no meio da tribulação. No meio. Ele muitas vezes não nos livra da situação, mas Ele é conosco. Assim como Ele falou, não é para Josué: serei contigo por onde quer que andares. O Senhor, Ele nos faz, não é, andar por verdes pastos. Ele nos guia mansamente, né, a águas tranquilas. E também Ele nos conduz no vale da sombra da morte. Ele está conosco. Então tem momentos de pastos verdejantes, de águas tranquilas, mas também há um momento de vale da sombra da morte. O que importa é a presença dele. Então, nessa série de estudo, de palavra, de ministração, a gente quer estar liberando essa palavra. E a gente tem usado o Salmo 46 como base. Salmo 46. Deus é o nosso socorro bem presente. Ele está conosco no meio da tribulação. Ele está conosco no meio da dificuldade. E hoje eu queria ler o Salmo 27. Salmo de Davi, Salmo 27, que fala sobre o anelo pela presença de Deus. Ele começa dizendo, Salmo 27, versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esqueça, Senhor, não me escondas, Senhor, perdão, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, nem me recuses, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse salmo é um salmo maravilhoso e que nos conduz no momento das dificuldades. Esse salmo quem escreveu foi Davi,
um homem que enfrentou muitas batalhas, mas o Senhor, ele tinha certeza de que o Senhor era com ele nas batalhas. Davi foi um homem guerreiro, um homem desbravador, e que colocava sempre a sua confiança em Deus. Ele estava apacentando ali as ovelhas do seu pai, e quando veio um leão, ele ali enfrentou o leão e matou aquele leão. Depois ele novamente apacentando as ovelhas do seu pai, vem um urso, ele mata o urso, e a gente conhece o grande desafio entre Golias e Davi, quando ele vai para aquele local para poder levar um lanche para os seus irmãos, e ali tinha uma cena de guerra. E ele chega no 40º dia. Golias já estava se sentindo vencedor. Mas no meio daquela luta, no meio daquela batalha, aparece um homem chamado Davi. Deus levanta o homem segundo o seu coração, porque Davi era um homem que obedecia a palavra do Senhor. Ele com 17 anos, ele já é ungido ali rei, mas ele não assume ali o reinado, ainda demora um tempo, e depois ele começa a governar, e ele governa por 7 anos em um local, e depois por mais 33 anos, um total de 40 anos, ele governa sobre toda aquela região. E a Bíblia diz que quando ele começa a governar sobre toda aquela região de Jerusalém, ele enfrenta muitos adversários. Então, conforme Deus ia abrindo as portas, as dificuldades se levantavam, o inimigo se levantava, mas Deus dava vitória. Eu me lembro da palavra do apóstolo Paulo, que ele diz que uma porta muito grande foi aberta naquela cidade onde eles estavam chegando para fazer missões. Porém, ele diz que muitos adversários tinham se levantado. Nós cremos que nós estamos numa porta que Deus abriu. E a Bíblia diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Então, mas nessa porta que é aberta, muitos adversários se levantam. Mas a vitória é nossa. Então, mesmo que ele não te livre da dificuldade, ele vai te livrar no meio da dificuldade. Quando o povo de Israel saía do Egito, Faraó perseguia o povo. E a Bíblia diz que atrás vinha Faraó, na frente o Mar Vermelho, e Moisés começou a clamar a Deus, e Deus falou: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? Para o meio do mar. Eles tinham que marchar. E na nossa vida, a tribulação vem, a dificuldade vem, e você não pode parar. As dificuldades se levantam para nos fazer parar, mas você não pode parar, porque Deus, ele é aquele que vai abrir o caminho. Ele é aquele que vai abrir o mar. E ali sopra um vento, e aquele vento abre o mar, e o povo, ele caminha no meio do mar. Você vê o socorro do Senhor, a direção do Senhor, a vitória que o Senhor prepara para o seu povo. Não é onde o povo pensava que era, não era o caminho que o povo estava acostumado a andar, mas Deus fez um caminho novo. Então é momento, nós cremos que Deus está fazendo um caminho novo para você. Deus está preparando um caminho novo, aonde muitos dizem que não é possível. É ali que Deus vai agir. Ele nunca ia imaginar que era por aquele caminho, porque eles nunca tinham visto aquele caminho. E eles falaram que, e Deus falou: por esse caminho vocês não vão passar mais. Era um caminho novo. Então, sempre no meio de uma tempestade, sempre no meio de uma crise, sempre no meio de uma dificuldade, sempre no meio de uma aflição, Deus vai abrir um caminho novo. E Deus está abrindo um caminho novo. Deus está abrindo um caminho novo para a nossa cidade de São Gonçalo. Deus está abrindo um caminho novo para o nosso estado do Rio de Janeiro, para o nosso Brasil. Deus está abrindo um caminho novo para as nações, onde nós nunca tivemos essa experiência. Nós vemos aí reportagem em que o povo está se reinventando. O povo está
tá trabalhando, tá se apresentando, o povo está se apresentando. E como que o povo está se apresentando? Deus está dando sabedoria, Deus está dando a direção, Deus está dando o sustento. Um Deus que sustentou um povo no meio do deserto, não vai deixar o seu povo perecer no meio dessa situação. E ali o povo passa pelo meio do mar. Imagino que eles olhando para um lado água, olhando para o outro água, um muro de água. A Bíblia diz que era um muro de um lado e muro do outro, e no meio o povo passando, ou seja, o socorro no meio daquela situação. E ali as crianças, eram 600 mil homens, fora mulheres, crianças, mais de 2 milhões de pessoas, imagino eu, passando naquele caminho. E a Bíblia diz que Faraó entra também, entra no meio daquele mar. É Êxodo, queria estar falando sobre esse versículo, que ele é muito interessante, e ele mostra exatamente o momento em que Faraó com seu exército também entra no meio do mar. E aí a gente fica imaginando, Deus não poderia ali impedir que Faraó entrasse naquele mar, ainda que Faraó entre no mar. Olha, vamos ver o que acontece naquela caminhada daquele povo, naquele mar aberto, naquele milagre tremendo. Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Pelo meio do mar. Não tinha saída, mas Deus abriu um caminho, e o povo passa por um caminho novo. Água de um lado, água do outro, as crianças de repente olhando para um lado e peixes de repente pulando de um lado para o outro. A gente pode até imaginar, a gente pode até viajar um pouco nessa cena que a gente não tem os detalhes completos, mas a gente pode até sonhar nessa situação. E Moisés, vamos caminhar. E Moisés, vamos caminhar. E Moisés, vamos até o final. E eles entraram pelo meio do mar. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. A coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Ou seja, o livramento do Senhor entre o exército de Faraó, entre o povo de Deus, o anjo de Deus estava no meio. E eu queria falar que o Senhor, ele está no meio. A Bíblia diz lá no Salmo 46, o Senhor habita no meio da situação. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio, não será abalada. Então Deus estava no meio daquela situação. Deus estava presente naquela situação, porque ele falou, sai do Egito, e o povo obedeceu, e ali o impossível Deus operou. Deus abriu o mar, e o Faraó não conseguia chegar até o exército, até o povo de Israel. O exército de Faraó não conseguia alcançar o povo de Deus. Crianças que não andavam rápido, mulheres que não conseguiam andar. Então toda uma dificuldade. E o texto continua dizendo: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca,
e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Não se esqueça dessa palavra. O socorro do Senhor no meio da tribulação. O socorro do Senhor no meio da aflição. No meio de toda essa crise, Deus não abandonou o seu povo. Salmo 27. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor está comigo. Nessa palavra, eles entram no meio do mar. Faraó entra atrás deles. E os egípcios que os perseguiam entraram, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, entraram até o meio do mar. Detalhe tremendo é que o exército inimigo foi até onde Deus permitiu. Até o meio do mar. E chegou na metade do mar. Ali Deus não permitiu mais. Ou seja, essa situação que nós estamos vivendo vai até onde Deus permitir. E a nossa oração é que o Senhor esteja nos alimentando com a sua palavra. Que o Senhor esteja revelando o seu propósito para a sua igreja. Que o Senhor possa estar mostrando o seu propósito no meio dessa situação. Quando? Nós não sabemos quando vai passar. Porém, Deus sabe. Deus sabia que Faraó ia chegar até a metade. E às vezes a gente olha para a situação e ela vem atrás da nossa vida, mas nós precisamos continuar caminhando. O nosso papel é caminhar, o nosso papel é avançar, o nosso papel é seguir. A palavra de Deus para Moisés: diga aos filhos de Israel que marchem. Igreja do Deus Todo-Poderoso, igreja do Senhor Jesus, corpo de Jesus na terra. A palavra é marchar. A palavra é siga em frente. Ah, mas Faraó, siga em frente. Ah, mas o exército inimigo, siga em frente. Ah, o mar vermelho, siga em frente. Deus abre o mar, o povo entra no meio do mar, Faraó entra também no meio. E aí Deus fala assim: até aqui você vai, daqui para lá você não passa. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. As rodas dos carros de Faraó. O povo de Deus a pé. Mulheres, crianças de colo, mulheres grávidas, idosos, caminhando com dificuldade. Faraó com os melhores carros. Faraó com um exército poderoso, homens de guerra, homens de batalha, homens de enfrentamento. Mas o Senhor emperrou as rodas dos carros de Faraó. Os melhores carros. O Senhor emperrou as rodas. E eles começaram a andar com dificuldade para o povo de Deus conseguir chegar do outro lado. O impossível do homem é possível para Deus. Porque o homem não consegue, Deus pode fazer. Então toda a vantagem que Faraó tinha, Deus trabalhou. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ele poderia impedir que Faraó viesse atrás, mas aquilo ali foi um propósito de Deus, para o povo olhar e ver que Faraó estava perto deles, mas não tocava neles. Foi propósito do Senhor. Mesmo no meio de toda aquela tribulação, no meio de toda aquela tempestade, o Senhor agiu, o Senhor operou. E no momento que Faraó pensava que ia alcançar, Deus opera e emperra as rodas dos carros de Faraó, e ele começa a andar com dificuldade. Imagina, um homem todo poderoso, mas andando com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios.
Igreja do Senhor Jesus, Deus peleja por você. Deus peleja pela sua casa. Ele diz para o seu povo que estava enfrentando uma guerra. Josafá disse: eu não sei o que fazer, porém os nossos olhos estão colocados em ti. E ele escuta a resposta de Deus. Essa peleja não seria deles, mas essa peleja seria do Senhor. Enquanto a igreja busca o Senhor, Deus peleja por nós. E os egípcios, eles chegaram nessa conclusão: vamos fugir, porque maior é aquele que está do lado deles. E eles tentaram fugir. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Não deram mais nenhum passo à frente. Até a metade do mar, o Senhor derrubou o exército de Faraó, juntamente com Faraó. E voltando-se as águas, cobriram os carros, cobriram os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam de pé enxuto pelo meio do mar. Vou repetir. Mas os filhos de Israel, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, caminhava de pé enxuto pelo meio do mar. Por que eles caminhavam? Porque a palavra foi: diga aos filhos de Israel que marchem. Ah, mas o caminho Deus vai fazer. E Deus fez um caminho no meio do mar. Deus está fazendo um caminho novo para o seu povo passar. Creia nisso. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca o ânimo. O salmista no Salmo 27, Davi diz: espera pelo Senhor, fortifica o teu coração, tenha ânimo, espera, pois, pelo Senhor. Vamos continuar esperando pelo Senhor, vamos continuar confiando no Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o nosso socorro sempre presente no meio da tempestade, no meio da luta. Deus é conosco. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te iluminar com a sua palavra, que Deus possa fortalecer a sua família. Momento de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É momento de confiar no Senhor, é momento de esperar no Senhor, é momento de buscar a face do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, e que possa se converter do seu mau caminho e voltar ao Senhor, como aquele filho pródigo, que ele tomou uma decisão errada de deixar o seu pai, mas ele caiu em si, e ele colocou no seu coração um propósito: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ou seja, o erro dele, ele se arrependeu, e ele teve tempo, como aquele ladrão na cruz, enquanto ele estava naquele último momento, ele falou assim: não, esse homem não é digno de morte. E ele virou para Jesus e falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, respondendo para ele, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de ser renovado na presença do Senhor, é tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de lembrar aonde nós temos caído e voltar a praticar as primeiras obras. Então, que você possa crer e saber que as águas eram muros à direita e à esquerda. Deus coloca um muro à direita e à sua esquerda. E ele ainda diz: o mal não te sucederá, praga nenhuma chegará dentro da tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Você vai ver 1000 caindo do teu lado, você vai ver 10.000 caindo à tua direita, mas você não será atingido.
Assim, irmãos, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. O exército de Faraó foi até a metade do mar. O povo de Deus chegou até o outro lado e Deus deu a vitória. Que possamos declarar: ainda que uma guerra se levante contra mim, ainda que um exército se levante contra a minha vida, eu não temerei. Porque no dia da adversidade, o Senhor vai colocar os nossos pés sobre uma rocha. E a rocha é Cristo. E nós temos a certeza de que é Ele que vai nos fortalecer. Nós temos a certeza de que a nossa casa está edificada sobre Cristo. Vem o mar, enche os rios, transborda os rios, sopram os ventos, bate contra a casa, mas a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha, está edificada sobre Cristo. Que possamos ter a nossa casa edificada sobre Cristo. E mesmo que se levante as tribulações, mesmo que se levante as perseguições, não temeremos a mal algum. Salmo 23 fala sobre isso. O mesmo que nos conduz a pastos verdejantes é aquele também que está conosco no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Quantas pessoas, quantas oportunidades que nós já enfrentamos de vale da sombra da morte, mas o Senhor foi conosco. Nosso pai não estava, nossa mãe não estava, nossos amigos não estavam, mas Deus estava presente naquele momento mais difícil da sua vida. Então vamos imaginar que esse seja o momento mais difícil da nossa geração. Deus prometeu de estar conosco em todos os dias, em todo o tempo. Ele está conosco. A palavra de Deus é fiel, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou, Ele faz. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Mas as ondas se levantam, bate contra o mar, mas o barco não afunda, porque Jesus está conosco dentro do barco. Que você possa guardar essa palavra. Ele é o nosso socorro, bem presente no meio da tribulação. Foi assim com Moisés, foi assim com o povo de Israel, foi assim no Egito. O mar se abriu, o povo de Israel passou, Faraó chegou até a metade do mar e não conseguiu atravessar o mar. E Deus fez com que o mar fosse muro de um lado e de outro, e proteção para o seu povo. E entre o seu povo e Faraó, ele levantou uma coluna de fogo e fez com que o povo chegasse do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado desse mar. Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos chegar do outro lado dessa pandemia toda, desse Covid-19. Nós vamos chegar do outro lado. E nós vamos poder contar lá na frente que Deus abriu o mar mais uma vez. O nosso Deus continua abrindo o mar. Que Deus possa te abençoar. E não se esqueça, em Deus faremos proezas. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.